A paz, pessoal. Vim compartilhar hoje com vocês dos meus testemunhos que foi o último deles em relação à minha gravidez. Então, eu vou tentar aqui fazer uma linha do tempo para vocês entenderem melhor o que aconteceu. E se você gostar desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal. Aqui, como vocês já sabem, eu vou compartilhar a minha vida aqui, a nossa vida aqui na Austrália e também a nossa vida com Jesus. Então, é isso. Let's go! Então, eu quero começar contando pra vocês, depois que eu tive o Noah, eu fiquei 6 anos com o DIU de cobre, teria que tirar ele depois de 10 anos, e então eu já vim com ele do Brasil, e o Senhor já tinha me incomodado algumas vezes em relação ao DIU, ao uso do DIU, porém, eu achava que ainda não era o tempo de tirar, porque a gente não queria engravidar, e eu permaneci com o DIU de cobre. Até que um dia eu estava assistindo um podcast de uma pastora que tem um ministério de cura e libertação no Brasil, e ela contava a respeito dos abortos. E ela tem um vídeo no canal dela, no YouTube, na verdade uma aula somente sobre aborto. E como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu tenho um histórico de aborto. Eu fiz um aborto há 16 anos atrás, se não me engano, e eu e o Thiago, e eu resolvi assistir essa aula que ela deixou disponibilizada no canal dela. Eu estava trabalhando no dia, e quando ela começou a falar sobre aborto e uso contraceptivo, todos os tipos, a minha ficha foi caindo. Eu fiquei parada, extremamente chocada com o que ela tinha falado a respeito da ligação entre o DIU de cobre e aborto. No momento que ela falou que o DIU de cobre era abortivo, eu parei tudo que eu estava fazendo, eu me ajoelhei no chão e pedi perdão, porque eu escutei nitidamente no meu ouvido o inimigo dizendo pra mim: você se livrou de um aborto, mas eu coloquei você durante 6 anos abortando. Aquilo foi muito forte, porque eu, de alguma forma, fazia sentido, porque o meu fluxo era muito intenso. E algumas vezes, quando a minha menstruação descia, era como se eu estivesse abortando. Vinham placas de sangue. E eu, em alguns momentos, eu imaginava que poderia ser um aborto. Diversas vezes eu pensei, nossa, tá parecendo que eu tô abortando. Era um sangue diferente. Mas eu seguia com aquilo porque, pra mim, não tinha como eu engravidar, porque eu tava com DIU. E a explicação dela foi que o DIU, ele não impede, os espermatozoides, eles conseguem entrar, e se esse DIU tiver deslocado dentro do útero, ele pode entrar no óvulo e fecunda. Então, o DIU de cobre, segundo ela, ele não pedia que isso acontecesse. E fez muito sentido pra mim, porque aquela menstruação, aquele fluxo muito alto, intenso, e aquelas placas de sangue que vinham, faziam sentido pra mim, porque eu tava confirmando aquela informação que ela tava passando ali. E eu comecei a chorar, fiquei em prantos e pedindo perdão pro Senhor, porque eu não queria passar por isso de novo, né? Me senti culpada por estar abortando mais vezes. Enfim, foi um dia longo pra mim, né? Eu saí do meu trabalho, assim, uma sensação de peso no meu útero muito grande. Então eu conversei com o Thiago a respeito, meu marido, e disse pra ele: eu não quero mais. Eu não quero mais esse negócio dentro do meu corpo. Eu quero tirar, eu não tô em paz. Eu preciso tirar isso de mim. E então, a partir daquele dia, eu marquei uma consulta com a médica para poder tirar o DIU. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, eu orei muito, pedi para as meninas da igreja, da intercessão, orarem por mim, porque realmente eu estava me sentindo muito mal com aquilo. E eu sabia que o Senhor que Ele tinha me perdoado, porque eu estava num período de ignorância a respeito daquele assunto. Mas eu senti realmente, né, o inimigo tentando me enfraquecer, me deixando culpada daquilo que eu tinha feito. Pois bem, chegou o dia da minha consulta com a médica. Fui nela, expliquei toda a situação. Voltando um pouco atrás, na semana antes de eu marcar a consulta, eu tive um sangramento numa quarta-feira. E foi um sangramento totalmente anormal. Eu não estava menstruando, porque com DIU de cobre você menstrua. Eu não estava menstruando, eu não estava no meu período, e veio um sangue vivo. No momento eu achei que era até uma infecção urinária. E aí eu pensei, bom, eu devo estar com infecção, e aí vou marcar médica, né? E aproveito para ver isso também. No entanto, eu verifiquei e vi que não era um sangue vindo da minha uretra. E aí eu fiquei mais preocupada, porque eu nunca tive um sangramento que não fosse um escape.
né? A minha menstruação, ela vinha em curtos períodos, porém, um fluxo intenso, mas eu nunca tive escape. E achei aquilo muito estranho. Marquei a médica, cheguei na médica, contei pra ela, olha, fiquei com 6 anos com o DIU, quero tirar. Eu tive um sangramento anormal, atípico, um escape com sangue vivo. Eu não entendi o que que era e por isso, também por esse motivo eu quero tirar, não quero mais o DIU. E aí, no mesmo consultório ali, ela falou, então tá, então vamos lá tentar tirar. Quando ela começou a me examinar, ela viu que o DIU não tava lá. E ela falou, ficou mexendo e falou, Camila, não estou conseguindo ver o seu DIU. No momento, eu achei, quando você falou que você tinha tido esse sangramento, você podia ter abortado, porque agora eu não tô achando. Mas a gente não vai ficar tirando conclusão precipitada. Vamos fazer um exame, um ultrassom ultravaginal, para ver aonde está esse DIU, se ele está aí. Porque se ele não estiver, pode ser que esse sangramento que você teve tenha sido um aborto. Enfim, fui pra casa, marquei o ultrassom vaginal e fiquei em oração, porque eu queria que ela achasse no consultório esse DIU, que eu não teria condições financeiras nenhuma de arcar com o hospital. Que aqui na Austrália, a gente tem um plano de saúde, mas esse plano, ele não é 100%. Não é 100% coberto. Então, eu teria que pagar, por exemplo, os médicos, anestesista. Isso ficaria em torno mais ou menos de uns 2.000 a 2.500 dólares. Né? O meu tempo lá no hospital. E eu falei, não tem condição. E o Senhor vai me ajudar. Senhor, me ajuda essa médica a achar esse DIU, porque ele precisa, primeiro, tá ali, segundo, que ela precisa tirar ele dentro do consultório para não ter custo nenhum extra. E fiz o exame transvaginal, a médica viu realmente que o DIU ele estava lá, mas ele estava fora do lugar, ou seja, corroborando com tudo aquilo que eu tinha visto na aula da pastora, falando sobre se houvesse deslocamento do DIU e pode acontecer a fecundação. E voltei, retornei à minha médica e falei, olha, realmente tá lá, então, né, vamos tentar tirar. E os 2 dias que antecederam essa consulta, eu e meu marido, a gente orou muito e a gente pediu para que Deus pudesse ajudar nesse momento, porque a gente precisava tirar. E seria dentro na consulta e não no hospital. Colocamos na mão de Deus, fui lá, e aí, para surpresa, a médica achou. Graças a Deus, ela achou. Ela retirou o DIU, eu vou até mostrar para vocês. Retirou o DIU. E depois daquilo dali, eu chorei. E foi um alívio tão grande, porque eu sabia que eu tava fazendo a coisa certa. E essa foi, digamos, a terceira parte da história. Então, tá aqui, ó, o meu DIU, como vocês podem ver. Esse aqui é aquilo que eu fiquei durante 6 anos. Eu fiquei com isso aqui dentro do meu corpo e ele me fez abortar. Durante 6 anos da minha vida, eu fiquei com isso aqui sem saber que eu estava abortando. Então, se você aí, mulher, tem DIU de cobre e colocou uma questão como eu coloquei, porque eu imaginava que era algo mais saudável, eu não queria hormônio no meu corpo, saiba que isso aqui é o maior engano. Os médicos, eles não falam, mas isso aqui é abortivo. E se você tiver alguma dúvida, eu posso depois, vocês colocarem aí nos comentários, eu posso colocar para quem quiser esse vídeo dessa pastora e também tantos outros que eu já vi de uma médica, se não me engano, que fala a respeito também desse DIU de cobre, de Mirena. E o que eu posso dizer é que foi um grande alívio para mim tirar esse DIU de dentro do meu corpo. E eu tirei e uma semana depois eu tava grávida. Então, eu e o Thiago, a gente passou por um processo nessa uma semana. Ele não queria, ele tava inseguro, porque a gente tá no momento ainda de um visto de estudante, um visto que a gente não tem uma permanência aqui, não tem uma cidadania. E a nossa vida aqui é muito corrida, né? A gente tem muitos gastos. Então, para ele, seria inviável a gente ter filho nesse momento, a gente engravidar nesse momento. Mas Deus falou ao coração dele que não existia esse tempo, né? Era para ser agora. E depois de uma semana, praticamente, eu já estava grávida. Inclusive, a minha médica falou, você é rápida no gatilho, você foi a minha paciente mais rápida. E aí eu falei com ela, doutora, não fui eu, foi Deus, porque eu não estava no meu período fértil e era porque Deus queria que esse filho viesse. Então, para honra e glória do Senhor, esse é um dos meus testemunhos em relação à gravidez. Eu já conversei com várias outras mães que passaram pela mesma experiência que eu dentro da igreja, estavam com DIU e descobriram que o DIU de cobre era abortivo e resolveram tirar. E tiveram os mesmos sintomas que eu tive. Então, mais uma confirmação de que realmente o DIU de cobre ele é sim abortivo. Muitas pessoas vão falar que não é, mas essa é a minha experiência e também outras pessoas compartilharam comigo as experiências delas, o que me faz crer que realmente o DIU de cobre é abortivo. Então, se você já teve essa dúvida, se você tem um DIU e sempre teve dúvida, olhe, pergunta para Deus, ele vai te responder assim como ele me respondeu.
Então, é isso. Queria compartilhar esse testemunho com vocês. Se eu puder, né, edificar a vida de alguém que esteja aí nessa situação, eu já vou ficar bastante feliz, porque esse é o nosso intuito quando a gente é chamado, depois que a gente aceita Jesus, né? A gente compartilhar os nossos testemunhos para poder edificar a vida do próximo, ok? Um beijo grande, Deus abençoe e até a próxima.